Nessa aula a gente vai falar como que a nossa mente aprende a sentir medo. Primeira coisa, vamos nos lembrar o que é medo. É uma sensação desagradável que é desencadeada pela percepção de um perigo real ou imaginário. A mesma coisa acontece com a fobia e com o pânico. Agora, qual que é a diferença entre medo, fobia e pânico? Medo, você já entendeu, que é uma sensação bem desagradável desencadeada de um perigo real ou imaginário. Na maioria das vezes, perigo imaginário. E não é justo a gente ficar sofrendo por causa da nossa própria imaginação. Só que o medo a gente ainda consegue controlar, não é verdade? A gente consegue, por exemplo, ver uma cobra ali e essa cobra pode ser real, a gente consegue sair. Agora, uma fobia é um medo exagerado, um medo exacerbado. Essa é a diferença. Imagine uma pessoa com fobia, no caso, ela fica travada, congelada no próprio lugar. Usando o exemplo da cobra, mas pode ser uma lagartixa, um bichinho pequeno, uma barata, tá? Algo totalmente inofensivo. A pessoa vê uma baratinha, ela fica travada, congelada. Isso acontece. Ou então ela sai correndo desesperada. É capaz dela ser atropelada por um carro, um ônibus, porque viu uma barata. Ela não olha a rua para atravessar. Olha o perigo, ela fica congelada ou sai desesperada. Esse é o problema de uma fobia. Pânico, o que faz uma pessoa entrar em pânico, a famosa síndrome do pânico. Normalmente, as pessoas iniciam uma síndrome do pânico porque elas passavam por situações onde elas não sabiam lidar com o dia a dia ou com o número de tarefas. Pessoas que trabalham em empresas, isso é muito comum. Atende o telefone, mexe no WhatsApp, é chefe pedindo coisa, mal almoçam, sabe? Não tem tempo de almoçar. E aí elas ficam com aquela quantidade de coisas para fazer, a cabeça cheia, não sabem se organizar, têm dificuldade de dizer não para as pessoas. E aí elas têm uma vida muito difícil. Chega uma hora que a mente delas cria uma situação de pânico, justamente como se fosse um alarme para ajudar essa pessoa aqui que merece um descanso. E aí entra a síndrome do pânico, aquele desespero, não aguento mais nada, entro em pânico. Uma forma de ajudar as pessoas com síndrome do pânico, sabe qual é? Uma forma, ensinar a pessoa a se organizar, fazer uma coisa de cada vez, aprender a dizer não. É uma forma de ajudar, tá bom? Agora, vamos lembrar aqui o assunto do vídeo, que é como a mente aprende, tá? Ela aprende de duas formas, a sentir medo, a fobia ou mesmo o pânico. É muito simples, intensidade e repetição. Como que isso acontece? Intensidade é uma forte emoção. Por exemplo, se eu chegar para você aqui e falar, o que é que você fez no dia 3 de janeiro desse ano? Dificilmente você vai lembrar, vai falar, puxa, dia 3 de janeiro às 11 horas da manhã. Dificilmente você vai lembrar. Só que, se no dia 3 de janeiro você estava dirigindo um carro ou mesmo de carona com alguém e houve um acidente onde uma carreta bateu e arranhou o carro inteiro, rasgou a lataria, aí você vai lembrar. Por quê? Porque houve uma forte emoção, houve intensidade, houve um susto muito grande. É assim que a nossa mente aprende a registrar o momento. Simples assim. Olha, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, eu fui ler um pequeno texto, algo muito simples, na frente de todos os meus amiguinhos. E a professora chegou para mim, eu errei ali, eu li e não li adequadamente, eu errei o português. E a professora, de uma forma muito infeliz, a professora não tinha jeito com as crianças, chegou para mim, Ricardo, e disse assim, Ricardo, você não sabe ler? Nossa, como você é burro, vai sentar. E chamou uma outra criança para ler, um amiguinho meu, lembro o nome dele até hoje. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito triste e, na verdade, eu até chorei. Era uma criancinha
de 6 anos de idade? Imagina como eu me senti. Como é que eu me lembro disso? Porque foi com muita intensidade, foi com muita emoção. Eu realmente tive muita emoção. Não foi uma emoção alegre, com certeza. Foi uma emoção muito triste. Eu estou resolvido com isso, mas eu ainda me lembro, tá? Eu digo que eu estou resolvido porque durante muito tempo na minha vida eu tinha dificuldade de falar em público. Estou dizendo isso aqui para você. Eu não conseguia me expressar. Eu só consegui resolver isso quando um amigo meu, eu nem conhecia ainda hipnose ou programação neurolinguística, eu não conhecia. Mas uma certa vez eu, Ricardo, na faculdade, isso com 37 anos ou 38, se eu não me engano, eu fui falar em público e eu comecei a gaguejar. As minhas pernas começaram a tremer, eu tive ânsia, eu precisei ir ao banheiro, eu realmente passei mal, eu não consegui falar na apresentação de um trabalho. E aí eu precisei de ajuda de um amigo meu, profissional, para ressignificar, para fazer um exercício comigo, igual os exercícios que eu vou te ensinar aqui no curso. E aí eu me livrei dessa dificuldade. E foi aí que eu percebi que foi aquela lembrança lá atrás, aquele momento de intensidade, onde a professora falou daquela forma comigo, que deixou um registro na minha mente que me impossibilitava de falar em público. Claro, uma coisa tem a ver com a outra. Imagine, para uma criança de 6 anos, ir falar ali em público, ler um texto e ser chamado de burro, a professora é uma figura importante. O que a professora disse teve um peso muito forte e realmente eu me senti incapaz. Eu me senti muito pequeno, eu era pequeno mesmo fisicamente, mas eu me senti horrível. E aí eu cresci com aquela ideia. O meu subconsciente pensou assim: nunca mais eu vou deixar o Ricardo falar, o Ricardinho, em público. Vou proteger ele, não quero que ele passe por essa experiência novamente. Até na vida adulta, eu percebi que aquilo era um problema com a ajuda de um amigo e aí ensinar o meu subconsciente que não, o bom era falar em público. Eu teria muitos ganhos, entende? Mas para ficar bem claro aqui, a minha mente aprendeu por intensidade. Por isso é muito importante quem é professor, quem é professora, tomar cuidado como nós falamos com as crianças ou mesmo com outras pessoas. Porque o poder da palavra é realmente muito, muito grande. Nós dizemos coisas e as coisas que a gente diz têm uma intensidade muito grande, forte emoção e geram um aprendizado para as outras pessoas. É assim que as pessoas passam a aprender a sentir medo. É assim que a mente das pessoas passa a sentir medo. Como que uma criança, olha que interessante, como que uma criança lida com uma barata quando ela é pequenininha? 1 aninho, 2 aninhos. Ela tem medo de barata? Não, ela não tem medo de barata. Ela tem fobia de barata? Não, ela não tem fobia de barata. Como que uma criança aprende a ter medo de barata ou desenvolve uma fobia? Que você já sabe, um medo exagerado. Sabe como é? A criancinha está lá, numa sala de casa, de repente, no quintal de casa. A criança se sente protegida demais pelo pai ou pela mãe. Estes, de repente, vê uma barata, uma mãe, por exemplo, e a mãe, quando vê uma barata, tem medo de barata, essa grita: ai meu Deus, uma barata, socorro! Pega a vassoura, sobe na cadeira, tenta matar a barata, aquele escândalo. Aí a criancinha vê a mãe fazendo o escândalo para matar a barata, isso é intensidade. O que a criancinha pensa? Nossa, esse monstro é horrível, vai comer a família inteira. Pronto, gerou um aprendizado. Entende? Aí a criança, toda vez que vê a barata, vai sentir aquilo, porque a mãe ensinou. A mãe cuida da criança, a mãe dá comida, a mãe dá banho, a mãe dá todo o carinho. Se a mãe que é protetora tem medo da barata daquele jeito, é para eu ter medo de barata também. Foi intensidade. Pronto, ensinou a ter medo ou até fobia de barata. Simples assim. Tá? É muito, muito importante você saber disso.
tá? É assim que a gente aprende. Às vezes você pode ter algum medo aí que você nem se lembra onde foi que você aprendeu. Mas nós teremos alguns exercícios aqui no nosso curso que você vai acabar se lembrando, tá? Onde foi que você aprendeu, e terá outros exercícios que será de forma diferente, que você não vai precisar se lembrar onde aprendeu a sentir o medo. São exercícios diferentes para você eliminar o medo ou aprender a controlar, tá bom? Uma coisa muito importante aqui que eu preciso dizer para você: cuidado com as pessoas que você ama na sua família também. Porque muitas vezes, mesmo você na fase adulta, com pessoas adultas também, coisas que você quer fazer na sua vida, coisas que você não tem medo, coisas que você é ousado ou ousada que você consegue fazer, mas você ama as pessoas da sua família, pessoas próximas a você. E essas pessoas são importantes. Essas pessoas têm uma influência muito forte para você, tá bom? Com você. Elas dizem coisas que te influenciam. Então muitas vezes você consegue fazer algumas coisas, mas essas pessoas que você ama chegam para você e dizem: olha, isso não vai dar certo. Olha, cuidado que isso é perigoso. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Você vai pegar o carro agora, a estrada é perigosa. Você viu, não sei em quem morreu, não sei em quem teve problema. Você vai sair agora, isso gera doenças. E o que está acontecendo? Preste atenção nisso agora. Essas pessoas que você ama vão colocando coisas na sua cabeça, agora não é nem tanto pela intensidade, mas pela repetição. É uma outra forma da nossa mente aprender a sentir medo. Isso pode acontecer agora mesmo na vida adulta, ou pode estar acontecendo desde a sua infância. De repente, pessoas que você ama estão dizendo coisas para você desde que você era criancinha, você foi crescendo, e pela repetição, não foram coisas intensas, de impacto forte, não. Mas pela repetição, sabe aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, mamãe, papai, titio, vovó, pessoas importantes que você ama e que te amam também vão repetindo, isso vai entrando na sua cabeça. Repetição. Agora você já sabe que a sua mente aprende a sentir medo pela intensidade, forte emoção e pela repetição. E são duas formas também de você modificar. Nós vamos ver isso aqui no curso. Por forte emoção, intensidade e pela repetição. Ou seja, tem exercícios que você faz com emoção para ressignificar, para substituir um medo por uma coragem, por uma confiança, ou pela repetição. Fazer algumas vezes alguns tipos de exercícios, porque aí você repete, isso substitui aquilo que existia por algo novo. Tá me entendendo? É muito poderoso. Agora que isso fique bem claro, a mente aprende por intensidade e por repetição. Isso precisa ficar claro, porque uma vez que você entende isso de uma forma bem consciente, de forma racional, você vai fazer escolhas para mudanças, tá? Imagine o seguinte, uma folha em branco. Você pega um carimbo com bastante tinta e bate com bastante força. Pau! Intensidade, forte emoção. Registrou a folha em branco. A folha branca é sua mente. Ou você pega um carimbo mais fraco, com um pouquinho de tinta, bate uma vez um dia, bate uma vez outro dia, bate uma vez outro dia. Imagine isso durante anos. A folha em branco fica bem carimbada, não fica? É assim que se aprende por intensidade. Uma outra coisa também, tá? Esse assunto é muito legal para clarear bastante. Às vezes você nem passou uma situação de impacto ou de trauma na sua infância. Você nem vivenciou algo assim. Mas é comum com muita gente acontecer isso. Mas a sua mãe ou seu pai conta histórias que aconteceram com eles. E quando você tem a sua infância, você fica escutando essas histórias. Olha que interessante. E ao escutar essas histórias do seu pai e da sua mãe, você imagina a cena. Quando você imagina a cena, toda essa criação, essas imagens na sua cabeça
fazem você ter sensações. Para sua mente subconsciente, toda essa imaginação é como se estivesse acontecendo com você. Tá entendendo? Você não precisa ter vivenciado a sua infância para sentir um certo medo de algo. Não, basta sua mãe contar uma história para você quando você é criança e você imagina sua mãe passando por aquilo. Você começa a sentir medo, como se você tivesse vivenciado aquilo. Um exemplo, uma mãe conta a história para as crianças de quando ela era criança, o avô dela chegou em casa e pegou uma faca, esfaqueou a avó e foi aquela correria e todo mundo ficou com medo, pronto. Essa criança que escutou a mãe contando a história começa a sentir um medo absurdo de faca. Olha só, é uma história simples, mas é real. E depois ela não sabe por quê, quando vê qualquer tipo de faca, faca de manteiga, faca simples, ela se treme toda. Mesmo faca distante na mão dos outros, algo bem simples, e não sabe por que ela se treme toda. Isso é tão forte que às vezes a mente dela, ao ver uma colher ou ao ver um garfo, generaliza, faz a ligação de talher, faca é talher, tá entendendo? Vê um garfo, vê uma colher, generaliza que lembra faca e a pessoa começa a se tremer e não sabe por quê. Isso foi aprendido com a história lá da vovó, que foi contada na infância e nem aconteceu com a pessoa que sente medo. Eu só estou contando isso para você entender, porque todos nós passamos por situações assim. Eu escutava histórias da minha mãe e do meu pai quando eu era criança. E hoje eu sei que muitos medos que às vezes eu sinto não são meus. São medos que foram criados por histórias. E eu já sei exatamente o que fazer para eliminar, utilizando os exercícios deste curso. Por enquanto eu estou apenas te preparando, tá? Preparando o solo, preparando o terreno aqui para a gente em breve entrar com os exercícios aqui e você poder ou eliminar ou controlar os medos, fobias e pânicos. Um grande abraço, fique muito bem.